tema da minha mensagem hoje é o custo de uma vida espiritual. Lucas capítulo 8, versículo 30. Vai dizer assim, lembrando aqui, né, a história do gadareno, ele fica gritando, cai prostrado diante do Senhor, e no versículo 30 vai dizer assim, Jesus perguntou, qual o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque muitos demônios haviam nele. E rogavam a Jesus que não o mandasse para o abismo. Andava pastando ali no monte, uma grande manada de porcos, rogaram-lhe então que lhes permitisse entrar neles, e ele permitiu. E depois de saírem do homem, os demônios entraram nos porcos, e a manada precipitou pelo despenhadeiro no lago e afogou-se. Quando o que cuidava da manada viram o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E o povo saiu para ver o que havia acontecido e foi ao encontro de Jesus. E acharam o homem que havia saído dos demônios sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram atemorizados. Os que viram aquilo lhes contaram como o endemoniado fora curado. Então, todo o povo da região dos Gerazenos rogou a Jesus que fosse embora, pois estavam com muito medo. Então ele entrou no barco e voltou. Mas o homem de quem havia saído os demônios, pedia-lhe que não permitisse ficar com ele, mas Jesus o mandou para casa, dizendo, volta para tua casa e conta tudo o que Deus te fez. E ele foi, anunciando por toda a cidade tudo quanto Jesus lhe havia feito. Até aí tá bom, olha para cá, por favor. Gerazeno ou Gadareno, né? Eu falei para os irmãos, não, é o mesmo termo, não há problema em se falar Gerazeno ou Gadareno. Eu acho que eu decorei muito a história de Mateus por conta disso que eu falo, mas Gadareno. Lembra? Um homem possesso, Jesus vem diante daquele demônio e pergunta qual o seu nome, e a resposta é Legião. Uma legião era composta por cerca de 6.000 soldados romanos, ou seja, era muito demônio em um homem só. Então nós vemos este acontecimento espetacular a ponto de uma pessoa ser liberta. E então diz a passagem aqui que ele foi achado em pleno juízo, sentado, conversando normalmente com as pessoas. Todavia, para que este homem pudesse ser salvo, um preço, literalmente, precisou ser pago. No caso aqui foi uma manada de porcos inteira para que um homem fosse liberto. E o interessante dessa história é que nós vemos libertação, transformação, restauração. E aquele povo que conhecia aquele homem endemoniado, após ver essa transformação, ainda assim eles dizem para Jesus, vai embora. Não fique aqui no nosso meio, vá embora, mesmo testemunhando um fato divino, diante de seus próprios olhos. Eles pedem que o Senhor vá embora. Por que eles fizeram isso e o que essa história tem a ver comigo, com você? Eu quero passar alguns princípios aqui. Põe o primeiro ali, por favor. Primeiro, uma vida espiritual sempre exige renúncia. Vida espiritual sempre exige renúncia. O que seria uma vida espiritual? É tudo aquilo que foge do físico, do metafísico, é aquilo que transcende, que vai além do material, daquilo que nós tocamos, passa disso daí. E o ser humano, por si só, ele clama por uma vida que não seja apenas uma vida terrena, uma vida apenas material, porque a vida humana é uma vida de miséria, a vida humana é uma vida de desgraça, assim é a vida humana. Nós temos sim momentos de alegria, mas via de regra a vida é sofrida. Eu sei que esse tipo de pregação talvez não deixe você feliz, mas a vida é dura. Tem um filme bem antigo, se eu não me engano, chama A Vida é Bela, e ganhou alguns Oscars, e conta a história de um prisioneiro no campo de Auschwitz, e então, por conta dele estar junto com o filho dele, ele disfarçava ao máximo possível para que o filho dele não percebesse que ele era um prisioneiro. Então, quando os soldados entravam no alojamento, mandando, vai de pé, sai, corre, ele fingia que ele estava obedecendo os soldados, saía marchando, tudo para que o filho dele não pudesse ver a desgraça a qual ele estava passando. Ele estava mostrando uma outra realidade. E o nome do filme é esse, né? A Vida é Bela. Mas esse nome é um engano, a vida não é. A vida, ela é totalmente diferente dos filmes hollywoodianos. A vida humana, talvez, ela se assemelhe melhor às peças de Shakespeare,
que via de regra sempre terminam em desgraça. Hamlet, como termina? Um mata o outro por engano, o outro mata o outro e todo mundo morre. Romeu e Julieta, um toma um veneno, só que era um veneno que ia viver depois, o outro pensa que morreu, toma um veneno que morre de verdade, morre, depois que o outro acorda, morre também. Desgraça em cima de desgraça. Essa é a vida humana. A única coisa que pode nos dar sentido, a única coisa que pode fazer com que eu e você venhamos a superar as angústias desta vida, é uma vida espiritual. É uma vida que transcende. É uma vida que, sim, tem Deus, salvação, transformação. Todavia, essa vida exige renúncias. É o que nós vemos aqui. Em Romanos, Paulo vai dizer assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Não são apenas essas coisas, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, nós vivemos aqui neste mundo. Só que devemos viver como se aqui não estivéssemos. A nossa vida foi feita para transcender. Porque se vivermos, queridos, apenas com base no que dá certo ou errado aqui nessa terra, como diz Paulo, seremos os mais infelizes de todos os homens. Porque, repare, oh Deus, o dia do pagamento é um dia de alegria. Mas você percebeu que para a maioria das pessoas é uma semana só. Depois já é pensando, não posso gastar nisso, o cartão vira tal data, então não posso mais gastar. Angústia. Angústia em cima de angústia. Esse Gerazeno, ele experimentou salvação, libertação, lucidez. Todavia, uma manada de porcos precisou ser sacrificada para que aquele homem pudesse ser transformado. Eu sei que você ouve isso aqui, você pode dizer assim, pastor, mas calma aí, Deus não exige sacrifício de nós. Quem falou para você? No Yom Kippur, no dia do perdão nacional, no Antigo Testamento, Deus exigia as coisas. Para que pecados fossem perdoados, sacrifícios eram exigidos, e dependendo da condição financeira que a pessoa, às vezes era um boi, às vezes era uma ovelha, às vezes era pombinho, às vezes eram ervas. Mas Deus sempre exigia sacrifício. E não apenas financeiro, você vai ver que o sacrifício maior é renúncia. Se queremos ter uma vida espiritual sadia, precisamos aprender a renunciar, porque a nossa fé, ela é externalizada por meio de obras, como diz Tiago. Vocês dizem que têm fé? Mostre-me a tua fé através das obras, porque eu, com as minhas obras, eu vou mostrar para vocês a minha fé. Então, essa questão de fé se é algo abstrato, por mais que seja, mas nós mostramos a nossa fé através de uma vida de renúncia e de práticas que glorificam o nome do Senhor. Veja se não é verdade. Para que um jovem, hoje, para que esse jovem, ele se mantenha puro até o casamento, para que este jovem, ele mantenha a sua castidade até o altar, provavelmente, ele vai ser muito perseguido em todos os seus círculos de amizade, que não seja da igreja, e olha lá. Experimenta um jovem de 20 anos dizer lá na faculdade, sou virgem. Meu irmão, para quê? Vai sofrer bullying a vida inteira. Como assim? Eu estou me guardando para minha esposa, para o meu marido, vão dizer que você é um extraterrestre. E de fato somos, né? Não somos deste mundo. Não somos daqui deste mundo. Experimente ser fiel a Deus de forma genuína. Pode ser que por conta da sua fidelidade você perca emprego. Você perca amizades. Pode ser que por conta da sua fidelidade você perca promoções do trabalho. E você perca literalmente dinheiro. Perca. Eu e você não desfrutaremos do melhor de Deus, de uma vida espiritual, enquanto formos apegados às coisas terrenas. Não estou dizendo que você precisa fazer um voto de franciscano, né? Doa tudo e vá viver de fé. Não, não é isso. Mas a vida cristã é uma vida de renúncia. Agora, se o seu objetivo é apenas financeiro, material, status, fama e sucesso, querido, você pode até desfrutar dessas coisas aqui. Pode, claro que pode. Não vou dizer que é impossível, não é. Só que quando as coisas derem errado, você vai ver como a vida é dura, triste e angustiante. Eu não disse de forma alguma que um cristão não pode ser rico, que alguns pensam que cristão tem que fazer pacto com a pobreza. Daí vem a ordem dos franciscanos. O dinheiro é mau, é maligno. Não, não é.
Eu não digo nem que o dinheiro é neutro. O dinheiro em si é bom. Traz várias coisas boas. Você pode vir ao culto. Você pode buscar alguém para vir ao culto. Você pode desfrutar de coisas com a sua família. Dinheiro é bênção. O que a Escritura vai condenar veementemente são aqueles que buscam a todo custo ter dinheiro. E por conta de buscar a riqueza, não podem frequentar culto. Porque estão fazendo hora extra. Não há problema em se ter. O problema é quando o dinheiro acaba nos tendo. Olha para você ver o exemplo de Salomão. Deus faz desse homem um homem mais rico. E você lembra que Salomão pediu para Deus? Deus disse, o que você quer? Peça, o que você quer? Se Deus fizesse o mesmo pedido para nós hoje aqui, qual seria o seu? A possibilidade de estar atrelado a algo material é grande. Senhor, eu quero quitar minha casa, falta 25 anos para pagar ainda. Ou quero reformar. Ou quero um carro melhor. Se nós formos honestos, veremos que muitos dos nossos desejos, sonhos e ambições não têm a ver com coisas espirituais, às vezes nem com justiça. E então Salomão, Deus diz a ele, pede o que você quiser. O que ele diz? Oh Deus, dá-me sabedoria para julgar o povo. Tanta coisa para pedir. Ele pede sabedoria para julgar o povo. E por conta dele pedir sabedoria, diz a Escritura que Deus vai e o enriquece. Por quê? Porque eu vi que o seu coração não está nisso. Davi vai pelo mesmo caminho. Davi era alguém riquíssimo. Davi, antes de ser rei, diz a Escritura que Deus já tinha o ungido. E então, mesmo ele sabendo que ele seria rei, um dia ele tem a oportunidade de matar Saul numa caverna. Saul era o rei, e meu Deus, ele já tinha sido ungido rei. O próximo seria ele. Ele poderia pensar, olha, eu só vou aqui adiantar o serviço do Senhor. Ele não falou que eu serei rei, eu já vou dar uma no Saul aqui, né? Então ele tem a oportunidade, ele diz, longe de mim, tocar no ungido do Senhor. Uma vez ele vai, ele corta um pedacinho da orla, ali do manto de Saul, da capa de Saul, corta só um pedacinho para mostrar, ó Saul, ó, tá aqui, ó. Eu tive a oportunidade de matar e não fiz. Diz a Escritura que quando ele corta aquele pedacinho, ele sentiu o coração. Não que ele não sentisse ali, no sentido de que ele teve temor. Onde já se viu eu fazer mal a uma autoridade do meu povo, que Deus o instituiu ali. Então, por conta de Davi, não apressar as coisas, mas sim ter paciência para esperar a hora certa. Diz a Escritura que o Senhor vem e o prospera abundantemente. Tanto é que ele recolhe ouros e mais ouros e mais ouros e deixa tudo certinho ali apenas para que Salomão, o seu filho, pudesse vir e então construir o templo. Neste mundo, as pessoas, via de regra, só estão preocupadas com riquezas, coisas materiais, serem conhecidas. Veja se não é verdade, as redes sociais estão aí para provar. Aquela fulaninha que a vida inteira ninguém ligava para ela na escola, de repente ela tem um celularzinho e uma rede social que vai vídeo para o mundo inteiro. Então ela faz o quê? Ela se despe quase que por completo, simplesmente para obter likes e mais likes e mais likes. Assim é a vida do ser humano. Ele não está preocupado com família, mas ele quer casa. Ele não está preocupado com companheirismo, que é apenas prazer. Desfrutar apenas dos prazeres que a vida dá, mas não querem compromisso nenhum com algo transcendental. E repare que, ainda que os tempos venham a mudar, as ambições continuam as mesmas. Talvez se nós vivêssemos na época do Brasil Império, os vídeos do TikTok de hoje em dia seria com o objetivo de conseguir títulos de barão, de duque. Os tempos mudam, mas as ambições permanecem a mesma. O objetivo de muitos hoje é simplesmente ter um canal grande. O dia que eu chegar a 100k, 100 mil no Instagram. Então eles vendem até a alma por popularidade. Esquecem que essa vida vai levá-lo de desgraça atrás de desgraça. Para que esses porqueiros pudessem ver a salvação da alma daquele rapaz, eles tiveram que ver um certo prejuízo, e ali foi financeiro. E o pior de tudo é que eles ficaram bravos. Como assim?
Perdemos dinheiro para que alguém fosse liberto. Não, não é possível. E isso não está longe da nossa realidade. Você pode pensar assim, pastor, é que aquele povo era um povo mesquinho, duro, de coração. Eu não sou assim. Muitos de nós o somos. Talvez não ficamos tristes por perder uma manada de porco, mas quantos, às vezes, não gastam horas a fio no serviço, horas que não precisavam ficar lá, simplesmente para ter mais bens materiais. Então, deixam de desfrutar da vida comum do lar, que, como disse Chesterton, que a vida extraordinária é um homem comum, uma mulher comum e filhos comuns. Mas não tem tempo, porque o anseio por querer acumular coisas faz com que ele não perca, com que ele não tenha tempo para os filhos, porque é perda de tempo. Convenhamos, criança, via de regra, para a gente que é adulta, é chato brincar com criança. Você joga a bola, ele chuta. Você joga a bola, ele chuta. Você joga a bola, ele chuta. 352 vezes você joga a bola, você está bocejando, querendo dormir, você joga a bola, ele chuta. Para a gente é terrível. Então pensamos que essas coisas são coisas banais. E nos esquecemos que isto é uma vida genuína e verdadeira. Uma vida que transcende. Não fique apegado, meu irmão e minha irmã, apenas nessas coisas. Não tenha como objetivo ser igual o Júlio, lá do Todo Mundo Odeia o Cristo. Oh, o dia que eu tiver 2 empregos. É mais emprego. É menos tempo com a família. Tinha um amigo que eu trabalhava com ele, que ele via a família dele a cada 15 dias. Que ele ia para casa, morava longe. Então ficava no quartel o dia inteiro e a cada 15 dias para casa. Ele falou que um dia, ele voltando, descobriu que a filha estava com piercing no umbigo, na hora de vir embora. Na outra semana, ele descobriu que ela estava grávida. E não ficou nem sabendo. Ficou sabendo depois que chegou no trabalho de novo. Será que essas horas a fio compensam? Ou será que eu e você devemos, às vezes, pensar diferente desses porqueiros aqui? Saber que, às vezes, por mais que algo material possa ir embora, ou no caso, algo financeiro possa ir embora, o tempo com a família é algo importantíssimo. Com certeza é. Pode ter certeza. Muitos seguem esse caminho, às vezes, mesmo sem perceber. Há muitos que reconhecem o poder de Deus como esses homens reconheceram. Eles viram. Nós conhecíamos esse endemoniado e agora ele está em pleno juízo. E eles viram, aqui Deus interviu. Mas mesmo reconhecendo, muitos, ainda assim, por conta do custo de uma vida espiritual, o que eles fazem? Preferem continuar como incrédulos. Tanto é que em João capítulo 12, olha o que vai dizer. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam para não serem expulsos da sinagoga. As autoridades também creram em Jesus Cristo, diz o texto de João. Só que então, eles tinham um certo prestígio ali diante da sociedade, diante dos fariseus. E eles sabiam que se eles confessassem a Jesus Cristo, eles iriam talvez perder prestígio, perder algumas posições, perder alguns títulos. Então eles preferiram sufocar a verdade a perder alguns tipos de privilégio. Pilatos foi pelo mesmo caminho. Lembra quando Pilatos, ele está ali para julgar Jesus Cristo e as pessoas dizem assim, Pilatos pergunta, qual que é o pecado deste homem? Ele diz, olha, ele se fez filho de Deus. Diz a Escritura que Pilatos, ao ouvir isso, ele fica atemorizado. Como assim? Ele se fez filho de Deus? E o que este homem faz depois de um testemunho desse? Lembrando, a mulher de Pilatos sonhou com Jesus Cristo e disse, não te envolva com o sangue desse justo. Jesus Cristo disse a ele que o reino dele não era desse mundo. E ele, diante de todas essas provas, sabe o que ele faz? Ele sufoca, põe para debaixo do tapete, engana a sua própria consciência, o aviso da sua mulher, com medo de ficar mal com o imperador. Porque você imagina, ele libertando Jesus Cristo. Os fariseus ficariam terrivelmente furiosos com ele. Iriam apelar para César. César é bem provável que iria o depor do posto. Ele, não posso perder. Por conta deste homem, não perderei. Como esses gerazenos, ele viu algo em Jesus Cristo, mas o medo de renunciar a algo fez com que ele
se enganasse. Fez com que ele sufocasse a sua consciência aquilo que os seus olhos estavam vendo. É interessante que em Éfeso, a Escritura vai dar um exemplo que Paulo está ali, Atos 19 vai contar esse episódio, Paulo está em Éfeso, e então diz a Escritura que Deus faz milagres extraordinários pela mão de Paulo. Endemoniados estavam sendo libertos também pela oração do apóstolo Paulo em nome de Jesus Cristo. Então, mesmo sabendo disso, diz a Escritura que no versículo 18, o povo, de tanto ouvir a pregação e o Espírito Santo compungir o coração daquelas pessoas, elas vinham publicamente confessando os seus pecados. Você consegue imaginar um negócio desse? As pessoas vindo falando alto: eu menti, eu traí, eu roubei, eu matei. Diz a Escritura que as pessoas vinham, todos confessando publicamente os seus pecados. Tamanho era o mover daquilo que Deus tinha feito. Depois do versículo 19 vai dizer que aqueles que trabalhavam com magia, eles pegam os seus livros e colocam em praça pública e empilham livros e mais livros e mais livros, e como hoje livro é caro, naquela época também é caro. No versículo 19 vai dizer que o montante daqueles livros em dinheiro chegou a 50 mil denários, o equivalente hoje a R$1,5 milhão de reais. Meu irmão, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Todavia aparece um certo Demétrio, e então ele diz: olha, é verdade, as pessoas estão sendo transformadas, libertas, as pessoas estão sendo restauradas, mas calma aí, se vocês ficarem acreditando de fato nesse Jesus aí, talvez a gente perca emprego, porque ele fazia nichos de Diana, era como se fosse a Aparecida do Norte, só que em Éfeso. Então ele diz para aqueles homens: olha, se vocês crerem nele, acabou o nosso salário, vamos ficar desempregados, porque ninguém mais vai comprar nossas imagens. Diz a Escritura que por 2 horas consecutivas o povo começa a gritar: Diana dos Efésios, Diana dos Efésios. Meu irmão, eu fico imaginando um louvor desse daqui, de desespero. Mesmo vendo com os próprios olhos tudo que Deus está fazendo. O medo de perder dinheiro falou mais alto, o medo de perder o emprego falou mais alto. Aí então, na contramão disso, daquele evangelho que exige renúncia, que é o que a Escritura diz, precisaremos. Não tem como, meu irmão, você ser crente e ter a mesma vida que você tinha antes. Não dá. Você precisa escolher o caminho que você quer seguir. Aí na contramão desse evangelho, vem o falso evangelho, que ele diz: não é possível assim, você continuar na igreja, você ser restaurado, ser são, assim como aquele endemoniado foi, e ainda você continuar com seus porquinhos. Não, aqui você não precisa matar o porquinho, não. Aqui você continua com tudo que você veio. Aí é onde que nós vemos aqueles absurdos, onde os porquinhos chegam na igreja, literalmente, porquinhos. Nós éramos esses porquinhos. Daí o pastor, ele tem aquela preocupação de perder as pessoas. Está chegando o carnaval de novo, você sabe, né? E, na verdade, espero que você não saiba, né? Mas está chegando. Chegando o carnaval de novo. E então o pastor está lá: gente, carnaval, ou é época para jovem desviar carnaval. É impressionante, desvia e volta depois. Desvia nada, né? Já é ímpio, só que é aquela brechinha para sair e liberar toda a sua carnalidade. Então o pastor, com aquela apreensão: ai, gente, eu não posso perder esses jovens. Ele diz o seguinte: ó, vocês gostam de carnaval? Não vão para lá. A nossa igreja vai fazer um bloco. Desfila aqui por nós. Você sabe, né? Nossa cidade que tem. Vou falar o nome, não. Estou me guardando mais. Tem. Igrejas que tem bloco de carnaval, dizendo que é com o intuito de evangelizar. Você imagina os jovens com testosterona saindo pro nariz. Vamos evangelizar onde? Carnaval, com aquelas mulheres com os peitos pulando para fora. Aquela saia que você não sabe se é saia, se é cinto. Doido da vida. E o pastor os leva para a Babilônia. Você acha que vai acontecer o quê? Não precisamos dessas artimanhas para segurar as pessoas na igreja. Precisamos, com seriedade, continuar pregando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Renúncia. Precisamos aprender que uma vida espiritual é uma vida de renúncia. O segundo princípio, põe ele, por favor. Segundo, nada convence corações endurecidos. Lembrando, esses homens aqui
eles foram testemunhas oculares de um milagre que aconteceu ali debaixo do nariz deles. Eles conheciam aquele homem, todos sabiam que quem ele era e viram a transformação que Deus fez na vida dele. Todos viram. O que o povo diz hoje? Ai, se Deus fizesse milagres como antigamente, talvez eu teria mais fé. Não teria. Sabe por quê? A Escritura dá o exemplo que o povo lá no Antigo Testamento, eles viram 10 pragas em cima de Faraó e nada acontecer com eles. Eles viram água virar sangue lá e aqui continuava a água límpida. Eles viram praga de gafanhoto lá e aqui não aconteceu nada. Eles viram rã lá e aqui nada. Eles viram primogênito morrer e na casa deles nada. Por fim, eles veem um mar se abrir diante deles. Eles passam pelo meio do mar. E essa geração que viu esses feitos inacreditáveis, meu irmão, eu toda vez que eu estou lendo esses textos ou estudando a respeito deles, eu tento ficar lá, né, imaginando, falei, gente, eu acho que eu pedi para Deus me matar no mar mesmo, falei, não preciso mais nada, gente, isso aqui que é glória. Falei, Senhor, deixa eu morrer aqui, tá bom, que coisa maravilhosa. E ainda assim, vendo esses milagres extraordinários, diz a Escritura que toda essa geração morre incrédula no deserto. Eles passam um tempinho de dificuldade, não tem água para beber e se esquecem de tudo aquilo que Deus tinha feito e dizem, não temos água, Deus nos livrou de lá para fazer o quê? Para nos fazer morrer de sede aqui. Não precisamos de mais milagres. Você vê milagre todo dia. Você abre os olhos toda manhã, ainda que você nem se dê conta disso, mas é algo extremamente milagroso. O alimento que chega na sua casa, não através de codornizes, de passarinho como veio, mas talvez depois de um mês suado de trabalho, é um milagre. Ontem de manhã, estávamos tomando café em casa, e meu filho mais velho já tinha levantado da mesa, estava se arrumando para ir trabalhar, e estava eu com o do meio, e a gente estava comendo um bolo que tinha sobrado de uma comunhão que a gente tinha feito um dia antes. E a gente está ali, café e um bolo básico. E meu filho disse assim, pai, Deus é bom, né? Eu olhei para ele, por quê? Pandemia, um ano super difícil, e a gente comendo bolo, glória a Deus. Aleluia, filho, verdade. Só que a gente não consegue perceber Deus nos sustentando através de coisas mínimas, coisas pequenas, nós não damos valor. Isso é um milagre a cada dia, por isso nós devemos sempre lembrar que Deus tem nos sustentado. Todos aqueles que morreram incrédulos foram julgados pelo Senhor, e todos aqueles também que não conseguem ver a mão de Deus conduzindo as suas vidas, o que a Escritura diz é que estes também não apenas serão julgados, mas serão atormentados. Olha o que diz o texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Porque aqui no versículo 28, acompanha comigo. Lucas 8, 28, antes de ler ali, vai dizer assim. Quando ele viu Jesus, gritou, prostrou-se diante dele e exclamou em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus, Filho do Altíssimo? Imploro-te que não me atormentes. Na versão ao meio da revista atualizada, diz, vieste nos atormentar antes do tempo. Por que você acha que aqueles demônios disseram assim, Senhor, não nos atormente? Olha o que diz Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e de enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo e de enxofre. Que coisa! Até os demônios, Satanás, serão atormentados pelo Senhor. Porque um dia nós estaremos diante dele. E nós temos duas escolhas. Ou nós pagamos um preço de renúncia para viver uma vida espiritual e transcendental aqui, ou pagaremos o preço depois. Mas o preço tem que ser pago. É igual o cartão, né? Cartão de crédito ou cartão de débito. Qual que é a diferença? É que o débito, o dinheiro vai embora na hora. Até dói o coração. O crédito não. Passa aquela
sensação de que, gente, eu passei um cartão e levei para casa uma TV de 3.000? Enganei o vendedor, não é possível. Só que nos esquecemos que a fatura uma hora chega. Em relação às renúncias da nossa vida espiritual é a mesma coisa. Terceiro, já estou encerrando, põe ali, por favor. Terceiro princípio, somos servos. Acompanhe comigo, versículo 38 e 39, para a gente encerrar, meus irmãos. Lucas 8, 38, vai dizer assim: Mas o homem a quem havia saído os demônios pediu-lhe que permitisse ficar com ele, mas Jesus o mandou para casa, dizendo: Volta para tua casa e conta tudo o que Deus fez. E ele foi, anunciando por toda a cidade tudo quanto Jesus lhe havia feito. Aquele homem é transformado, é liberto. E então ele diz assim: Ó Senhor, deixa-me ir contigo. Eu quero fazer parte do seu grupo também. E o que Jesus disse para ele? Não, você não vai. Volte para sua casa, vá lá para a sua cidade. Ali está ótimo, ali será o seu campo de atuação. Vá lá falar com os vizinhos, com os parentes, com os amigos. Fique ali. Nós aprendemos basicamente duas lições por conta desta passagem. Primeiro, que eu e você não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Você não está aqui para fazer a sua vontade. Todos nós somos soldados que fomos arregimentados para um exército. E como diz Paulo, assim como soldado, a nossa maior preocupação é fazer aquilo que o nosso comandante ordena. Ou seja, um soldado tem vida própria. Não quero fazer tal coisa. Não é o que você quer, rapaz. Você é doido. É o que o comandante mandou e ponto final. É por esse motivo que talvez eu deteste com toda a força o falso evangelho. Aquele evangelho que diz que Deus vai realizar todos os seus sonhos. Tem até a musiquinha, né? Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Quem diz? Quem diz que servo de Deus foi chamado para ter sonho? Servos e servas de Deus foram chamados para serem fiéis, para serem obedientes, e se no caminho dessa fidelidade, dessa obediência, o Senhor quiser nos abençoar, louvado seja o nome dEle, mas se não quiser, o nosso objetivo continua sendo o mesmo, sermos fiéis ao nosso Senhor. Somos escravos de Cristo, é o que diz a palavra. Você já viu algum escravo com vontade própria? Você imagina? Lá na época da escravidão, um livre chegando para um escravo dizendo o seguinte: qual que é o seu sonho, escravo? Eu não tenho. Eu tenho um Senhor. E o meu objetivo é fazer tudo que meu Senhor manda da melhor maneira possível. Assim deve ser a minha e a sua vida. Aí, se no meio do caminho da nossa fidelidade, da nossa obediência, o Senhor, por graça e misericórdia, lhe aprover, nos abençoar, com coisinhas que talvez seja o seu desejo, né? Carro, casa, porcelanato, carro com ar-condicionado. Deve ser bênção, não deve, irmãos? Esse calorzão, eu até brinco, né? O meu carro, ele tem crematório. Você passa um bronze e anda nele, meu irmão, você sai moreninho. Aí, então, se nós temos o objetivo da fidelidade ao Senhor, qual o problema dele nos abençoar com essas coisas? É igual um filho. Você vê o seu filho fazendo o máximo para te agradar. E às vezes ele erra. Às vezes derruba as coisas, mas está lá. Ele vê você reclamando de sede, ele já vem com um copo d'água. Você pede um cafezinho, ele já vem correndo. Só que às vezes ele tropeça e derruba no chão e faz uma lambança, você tem que ir lá arrumar. Mas o objetivo dele era te servir. Você não repreende um filho desse, você o abençoa. Por que Deus agiria diferente comigo, com você? Não agiria. A segunda coisa que nós vemos é que todo aquele que faz a vontade de Deus, apenas estes conseguem ter uma vida empolgante. Eu sei que para você talvez uma vida empolgante seja sair desbravando o mundo. Talvez foi isso que esse homem queria, né? Oh Deus, deixa eu fazer parte aí do apostolado. Eu quero sair por aí expulsando demônio, igual expulsaram de mim, orando, pregando para as nações. Eu quero uma vida muito louca, ainda que eu sofra.
Aí Jesus vem para ele, não, fica a sua cidade aí, rapaz. Tá ótimo. Reparou que às vezes nós pensamos que uma vida empolgante é a vida daqueles artistas que cada dia faz um stories e está numa praia. Aquele negócio de localização dele, cada dia está no aeroporto. Aí você fica olhando aquilo lá, gente, isso aqui que é vida louca. Isso aqui que é uma vida empolgante. Daí você olha para a sua vida, o que você faz? Sou eletricista, pastor. Há quanto tempo? 15 anos. E se eu colocar no Google lá a sua localização? É da casa para o trabalho para casa. Acabou. No máximo que eu pego é para a cidade vizinha, ver o sogro, a sogra, mãe, pai, já era. Aí, então você pensa que sua vida é frustrada. Que sua vida é uma vida de angústia. E a dona de casa, meu irmão? Se a dona de casa não olha para Deus e vê a vida como algo transcendental, ela pira. Porque você percebeu que a sujeira da casa são como as misericórdias do Senhor? Não tem fim, renovam-se cada manhã. É todo dia tem casa para limpar. Você limpa à noite e acontece um milagre, de manhã está suja, com os filhos dormindo. Você fica louca, irmã? A não ser que você enxergue a vida como algo espiritual. A não ser que você enxergue a vida como tudo aquilo que você faz, ainda que não seja reconhecido pelos homens, filhos e marido, que o Senhor vê, e por conta disso, você faz o melhor café da manhã, você faz o melhor almoço, você passa a camisa do seu marido da melhor maneira, você costura o botão que caiu, que ele não tinha nem percebido, e nem vai saber que você costurou. Mas você faz porque você sabe que ainda que o infeliz não veja, Deus vê. Eu já falei várias vezes, né? Se você tiver oportunidade, ponha lá na internet Mulher Invisível. É um vídeo espetacular. Não aquele filme da Luana Piovani, não, um vídeo, né? De uma mulher que ela começa a dizer, olha, na minha casa parece que eu sou invisível. Eu estou passando lá e meus filhos às vezes trombam comigo no meio da sala e passa, parece que não tinha gente. Eu vou buscar na escola, ele sai da escola e vai embora sozinho. Eu estava ali, finge que não me vê. O marido, eu faço tantas coisas para ele, mas parece que ninguém me enxerga. Então ela ganha um livro, lá que começa a falar dos grandes pintores que fizeram grandes obras, obras que não seriam vistas pelas pessoas. E ela dá o exemplo, se eu não me engano, da Capela Sistina, né, onde tem uma parte totalmente encoberta, e o pintor está lá se dedicando, e alguém chega e pergunta para ele, por que tanta dedicação? Essa parte que você está pintando, ninguém vai ver. Aí o pintor responde, Deus vai ver. E se Deus vai ver, eu vou fazer o meu melhor. Se nós vivemos assim, não vamos viver uma vida deprimente. Do sapateiro ao médico, do peão ao empresário, não importa qual ofício você tenha, se você vive dessa forma, você de fato vai viver uma vida transcendente, ainda que você pague um preço, e temos que pagar um preço. Como eu disse, Chesterton ele falou que a extraordinária vida comum é um homem comum, uma mulher comum e filhos comuns. Esses dias eu estava em casa contando história para os meus filhos e a gente estava lá, apagamos a luz da sala, eu com o do meio sentado no sofá e os outros dois, mais velho e mais novo, sentados no outro. O do meio com o celular ligado à lanterna aqui, porque estava tudo escuro para enxergar o livro, eu lendo para eles. E o menorzinho só bagunçava, subia em cima do irmão, rolava, atrapalhava tudo, e a gente ria. Eu xingava, ele parava, eu começava a ler, bagunçava de novo. Teve uma hora lá, ele soltou um pum, mas tão fedido. Tão fedido. Eu falei, não é possível uma criança desse tamanho sair tudo isso. E nós caímos na gargalhada. Rimos, e rimos, e rimos. Só que eu sei que para muitas pessoas, esse é um tipo de vida que não compensa. Podia estar trabalhando mais, dedicando mais, porque eu trabalhando mais ganharia mais dinheiro.
A infância deles é uma só. O nosso tempo é um só. A única coisa que nós não conseguimos fazer com bens materiais e com dinheiro é tempo. O tempo que nós perdemos, acabou. Não volta mais. Então, se você quer ter, de fato, uma vida espiritual que ela seja uma vida que vale a pena, saiba que alguns preços terão que ser pagos. É por isso que o símbolo da nossa fé, não é uma coroa de ouro, mas o símbolo da nossa fé é uma cruz, o símbolo da renúncia. Renúncia, às vezes, de horas extras por conta de dinheiro. Renúncia, às vezes, de algumas amizades que nos levavam para o mau caminho. Renúncia, às vezes, de promoções por conta de ir contra os princípios que nós cremos. A nossa vida é uma vida de renúncia. Olha, eu tenho um grande referencial de homem de Deus, que é Martin Lloyd Jones, talvez quem mais me influencia. E Martin Lloyd Jones, ele foi o médico assistente do médico da rainha da Inglaterra. Ele morreu em 81, 85, não lembro. E ele, sendo médico assistente da rainha, ele abandona o ministério, abandona a medicina para ser pastor em Westminster. Abandona. E então, depois de se dedicar, tem uma entrevista dele muito antiga, preta e branca, né? Quase não dá para ver direito. E o repórter pergunta para ele: o que foi largar a medicina para ser um pastor? Ele disse: eu não larguei nada. O que eu larguei? Eu não larguei nada, eu simplesmente obedeci aquilo que o meu Senhor me comissionou. Isso é uma vida empolgante. Uma vida de obediência e fidelidade ao Senhor. É você saber que todo o tempo que nós temos, seja com a família, seja com os irmãos, seja nas comunhões que temos, essas coisas já são um prelúdio do céu. Porque o que nós faremos lá, isso é glorificar a Deus e comunhão com os irmãos. Só que essa vida é uma vida de renúncia. E se você, de fato, deseja ter essa vida transcendental, você precisa aprender, querido, que você não vai ter que fazer hora extra no domingo, porque domingo é dia de culto. Na quarta, no dia do seu pequeno grupo. Você vai ter que saber que você necessita acordar mais cedo, simplesmente para ter mais tempo com a família. E essas pequenas coisas que acabam nos transformando em homens e mulheres melhores. Eu e você somos eternos. E Deus já nos faz desfrutar um pouco da eternidade quando nós estamos juntos com pessoas. Amém, meus queridos?